Prof. Jaque ensina. Um bolo bem chocolatudo. Com decoração temática CR7. Para a massa. Coloque na batedeira 4 ovos e uma xícara de açúcar e bata na velocidade máxima por 7 minutos. Assista essa receita até o final, que durante o vídeo, vou te ensinar algumas dicas valiosas. Coloque a velocidade da batedeira no mínimo e acrescente aos poucos 200 ml de água morna com 3 colheres de sopa de óleo. Já é inscrito no meu canal? Não? Então aproveita e já se inscreve, para não perder nenhuma receita nova. Desligue a batedeira e acrescente aos poucos uma xícara de farinha com meia xícara de chocolate em pó 50%. Peneire a mistura de secos para que não fique nenhum gruminho. Vá mexendo devagar, com cuidado, sempre de baixo para cima, com auxílio de um foil espátula. Assim você mantém a massa aerada. Gosto de passar a espátula para garantir que não ficou nenhuma farinha no fundo da bacia. Acrescente uma colher de sopa de fermento para bolo e uma colher de café de bicarbonato de sódio e misture muito bem. E aqui vai a primeira dica de ouro. O bicarbonato é opcional, mas ajuda a deixar a massa mais escura e mais fofa. Coloque a massa em uma forma com papel manteiga no fundo e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos, ou até que você espete um palito no centro do bolo e ele saia limpo. O tamanho da forma que estou usando é de 20 centímetros de diâmetro. Para o recheio, em uma panela coloque 2 caixas de leite condensado e 6 colheres de sopa de chocolate, 50% cacau e misture, até dissolver por completo. Junte a essa mistura 2 caixinhas de creme de leite, 200 gramas de chocolate ao leite, e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Outra dica é não parar de mexer, e sempre raspar o fundo e a lateral da panela. Isso evita que o recheio queime. Este é o ponto correto, quando o creme cair aos pedaços da espátula. Divida o creme em 2 tigelas. Cubra com plástico em contato e deixe esfriar por completo antes de usar. Em uma das tigelas com o creme já frio, adicione 120 ml de chantilly batido em ponto firme. Misture muito bem até incorporar por completo e obter um creme liso e homogêneo. E assim está pronto o nosso recheio de mousse de chocolate. Divida o bolo assado já frio em 3 discos iguais. Para montar o bolo, forre com plástico a forma em que você assou a massa. Comece a montar as camadas usando a parte de baixo do bolo porque é mais retinha. Umedeça o disco de massa com uma calda feita com 200 ml de água e 3 colheres de leite condensado. Adicione primeiro o recheio de mousse de chocolate, pois ela é mais leve e depois, quando desenformar o bolo, ele ficará na camada de cima e não vai pesar. Espalhe o recheio de maneira que fique bem nivelado. Coloque o segundo disco de massa e umedeça com a calda novamente. Sobre a massa, coloque o creme de chocolate em colheradas e espalhe de maneira uniforme. Umedeça o último disco de massa e coloque-o sobre o recheio.
Pressione levemente a massa e leve para geladeira por no mínimo 2 horas. Para fazer a cobertura, coloque na batedeira 300 ml de chantilly e bata em velocidade média, até atingir ponto de picos. Está gostando da receita? Então deixe seu like, isso me ajuda bastante e me motiva a trazer cada vez mais receitas deliciosas para vocês. Este é o ponto ideal, quando ao erguer o batedor, se formam picos de chantilly na ponta. Desenforme o bolo e retire o papel manteiga com cuidado. Agora vou ensinar para vocês 2 dicas muito valiosas. Inicie a decoração passando uma camada fina de chantilly em toda a superfície do bolo. Isso evita que apareçam migalhas na superfície decorada. Para aplicar a segunda camada de chantilly, coloco a cobertura em um saquinho plástico. E depois corto a pontinha para utilizá-lo. Isso irá te ajudar a passar o chantilly no bolo com mais facilidade. Vou contornando toda a extensão do bolo com o chantilly. Com auxílio de uma espátula, vou alisando toda a lateral do bolo. Na parte superior do bolo, acrescente chantilly e vá alisando até nivelar. Com a ajuda da espátula, retire as arestas na lateral do bolo. Limpe a espátula e delicadamente retire as arestas na parte superior, passando a espátula de fora para dentro. Vá alisando conforme ache necessário. Retire as sobras de chantilly na base do bolo e limpe o prato. Para fazer os detalhes da decoração do bolo, utilizo uma colher de chantilly batido, corante em gel preto o quanto baste e uma colher de sopa de água para deixar com uma consistência mais fluida. Utilize a ponta da espátula para aplicar o chantilly preto e fazer os detalhes no bolo. Vou contar para vocês a dica de ouro para fazer bolos macios e que mantêm uma boa estrutura. Utilize sempre os ovos em temperatura ambiente. Esse detalhe faz toda a diferença. Acrescente mais um pouco de água para fazer a calda de chantilly ficar mais líquida e escorrer na lateral do bolo. Para ajudar a aplicar a calda, coloco ela em um saquinho e corto a pontinha dele. Assim fica mais fácil de fazer os detalhes. Obrigada por assistir e compartilhar minhas receitas, isso significa muito para mim. Coloque um pouco mais de chantilly preto na superfície do bolo e com a espátula puxe em direção ao centro. Posicione os topos de bolo sobre a parte preta na superfície decorada. Veja que resultado maravilhoso! Vou cortar uma fatia para mostrar para vocês como esse bolo está lindo. Olha só que bolo chocolatudo!